e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele afirmou que Israel está quebrando os ossos do Irã. Essa foi a expressão que ele utilizou com os ataques. Isso indica, há duas opções, não sei se o senhor pode me dizer: enfraquecer permanentemente o regime iraniano ou apenas reduzir a capacidade militar do Irã. Qual é a opção mais possível? Ou as duas? Ou qual o direcionamento de Israel quanto a isso? Olha, eu vou usar a minha prerrogativa de professor para dar um pitaco histórico para a expressão que você usou. Essa expressão, quebrar os ossos, é uma expressão em hebraico que foi utilizada que mais tarde foi o primeiro-ministro Yitzhak Rabin em Israel. Na época, ele era ministro da Defesa e ele usou essa expressão para falar sobre os eventos da chamada Primeira Intifada em 1987, uma rebelião palestina que começou na faixa de Gaza e que foi fortemente reprimida pelos israelenses. Se esse for o recado que Netanyahu está tentando dar para os iranianos, todo mundo lembra o que aconteceu com os palestinos na primeira intifada e não foi nada agradável. Então, o objetivo declarado de Israel nesse conflito, tanto o episódio da Guerra dos 12 Dias no ano passado, quanto essa fase atual da guerra com o apoio total dos Estados Unidos, é uma combinação dos dois. Primeiro, a liderança iraniana foi decapitada. No fim de semana, nós tivemos a eleição do filho do líder Ali Khamenei, que foi eliminado no primeiro dia da guerra. Ele é um dos expoentes da Guarda Revolucionária, que, na verdade, é quem comanda o Irã. E a pergunta é: quantas dessas novas lideranças vão ser eliminadas até o final da guerra? Eventualmente, vai surgir alguma liderança mais pragmática que prefere manter o governo iraniano, ainda que seja um governo que está disposto a negociar com as potências ocidentais. Eles têm que levar em conta também que nem a Rússia nem a China, que são os aliados potenciais do Irã, se envolveram a favor do Irã nessa guerra. E o segundo objetivo que você mencionou, que é a destruição de tudo que for possível do arsenal militar iraniano, isso vem sendo alcançado ao longo dessa primeira semana. Se vocês olharem para as estatísticas do lançamento de mísseis por parte do Irã, drones por parte do Irã, tanto contra Israel como contra os países do Golfo, a intensidade vem diminuindo dia a dia. A Força Aérea iraniana está praticamente inativa. As baterias antiaéreas do Irã, que tinham origem na Rússia e na China, foram todas destruídas pelos bombardeios israelenses e americanos. Então, nós temos um avanço nesse processo e o que eventualmente está ainda faltando é a destruição de centros subterrâneos de lançamentos de mísseis. Para isso, os americanos têm que atacar diretamente com bombas muito específicas que conseguem destruir essas instalações, e a obliteração completa do programa nuclear iraniano, de todas aquelas centrais onde os iranianos enriquecem urânio. Enquanto isso não acontecer, provavelmente a guerra ainda vai seguir o seu curso. Então, professor, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele está certo quando ele diz que não há saída para o Irã? Eu não tenho certeza e acho que ninguém consegue ter sobre o que o presidente Trump realmente quer dizer. Ele muda de ideia a cada 5 minutos, mas a saída para o Irã está no abandono da política de exportação do radicalismo xiita que norteia esse regime iraniano desde a Revolução de 1979. Se o Irã se propuser a conviver em paz com os seus vizinhos, a deixar de tentar subverter a ordem na região
deixar de ameaçar o livre trânsito de petróleo pelo Estreito de Hormuz e reconhecer que Israel e os Estados Unidos têm direito de existir sem uma ameaça permanente do fundamentalismo islâmico iraniano, então o Irã tem uma saída. E lembrando aqui que aquilo que não é contido, aquele fundamentalismo islâmico que não é contido na origem no Oriente Médio, ele termina nas Torres Gêmeas de Nova York. Essa é a lição que o mundo ocidental tem que aprender. Os fatos estão aí, as evidências estão aí, e os líderes ocidentais estão reticentes em reconhecer que o que aconteceu na França, na Boate Bataclan e no Charlie Hebdo, o que aconteceu em Nova York, o que aconteceu na Argentina com a embaixada israelense e o Centro Comunitário Judaico, é uma ameaça latente que pode fazer com que qualquer um de nós no mundo ocidental esteja vulnerável a esse fundamentalismo. E sobre o Ayatollah Ali Khamenei, que morreu no primeiro dia de ataque dos Estados Ele Unidos. Ele não morreu, ele foi eliminado. Foi eliminado. Aqui no Brasil se fala CPF eliminado, né? CPF cancelado. CPF cancelado. De fato, ele foi eliminado. E o filho dele, Mojtaba Khamenei, agora é o novo líder supremo do Irã. O que esperar desse novo líder? Porque, assim, eu conversei com o André Lache na semana passada, ele também do stand do Vaz Brasil. Ele advertiu que a gente não pode esperar que a gente não pode esperar que aconteça o mesmo que com a Venezuela, por exemplo, em que a Delcy Rodrigues assumiu, mas ela era do governo Nicolás Maduro, e há uma cooperação com os Estados Unidos. Donald Trump reconheceu essa semana o governo de Delcy Rodrigues, mas a gente não pode esperar, porque são ditaduras diferentes, são regimes diferentes, um é no Ocidente, outro é no Oriente. Eu queria saber a opinião do senhor, a sua visão sobre isso. Não, concordo plenamente com a colocação do André. Nós estamos falando de realidades completamente diferentes. Primeiro, a realidade geográfica é totalmente diferente. A Venezuela é praticamente um satélite dos Estados Unidos em termos de posição geográfica. E a eleição desse novo líder, ela é muito característica do que acontece nesse processo sucessório do Irã. O Ayatollah Ali Khamenei, o pai do novo líder, ele foi escolhido em 1989, 10 anos depois da Revolução, quando faleceu o Ayatollah Khomeini, que foi o líder espiritual da Revolução. E Ali Khamenei tinha uma característica muito semelhante à do seu filho. Ele não era um líder nato, ele não era considerado um líder religioso de conhecimento profundo. Ele foi uma escolha do presidente Rafsanjani, que acreditou que poderia, de alguma forma, continuar mantendo o seu controle através de um líder que não era representativo do clero religioso. E o tiro saiu pela culatra. Ali Khamenei conseguiu se impor e levou o Irã para essa trajetória de fortalecimento e imposição da Revolução Xiita, espalhando tentáculos pelo Oriente Médio, tentando desestabilizar toda a região. O filho dele, que agora ascendeu ao poder, tem uma característica semelhante. Ele não é uma pessoa carismática, ele não é considerado um líder religioso importante, e a pergunta é, então, quem é que vai governar realmente enquanto ele está como a figura do novo líder, que talvez seja simplesmente uma vitrine para o que vai ser a próxima etapa desse governo.